Pois bem, meus amigos, acho que muitos de vocês viram a comoção que tomou conta da internet depois que uma decisão dizendo que o humorista Léo Lins deveria ser condenado a uma prisão de 8 anos por ter feito uma piada, sentença essa que sai no mesmo dia, que coloca em liberdade o tal MC Pose do Rodo, que admitiu ter ligação com o Comando Vermelho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para reunir os argumentos. Quem sabe eu possa ajudar vocês a abrir os olhos de algumas pessoas que ainda não estão entendendo o que de fato está acontecendo no Brasil. Porque para implementar a censura, a desculpa utilizada é muito bonitinha para proteger crianças, para proteger mulheres, mas no fundo a gente sabe que é para calar qualquer pessoa que ouse ser contra o socialismo, o regime lulopetista. Então, esse vídeo aqui é especialmente dedicado a essas pessoas que ainda não compreenderam a realidade. E se você já gostou da pauta, que tá bem aprofundada, a gente vai falar sobre a Al-Qaeda, sobre a mulher do MC Pose do Rodo, sobre as ONGs que estão por trás dessa censura. Me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, então a gente começa aqui com a Gazeta do Povo, que traz a fatídica notícia. Léo Lins é condenado por 8 anos de prisão por show de comédia lançado no YouTube. É exatamente isso que está acontecendo. Mas o que está por trás dessa censura? Como é que foi feito esse processo? E aí aqui no corpo da matéria tem um detalhe muito importante que às vezes passa batido aí pela maioria do pessoal. Então tá dizendo aqui que a juíza Bárbara Lima Icep da Terceira Vara Criminal, primeira instância ali, né, de São Paulo, condenou o humorista Léo Lins a 8 anos de prisão, regime fechado, inicialmente, por piadas contadas em um show de comédia gravado em 2022. Mas, além disso, o que quase ninguém está comentando, o comediante também foi condenado a pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, além de uma indenização de 300 mil por danos morais coletivos. Essa indenização aqui de 1.000 e poucos salários mínimos dá aproximadamente 1,5 milhão. Eles não trazem aqui, mas eu vi em outro, dá aproximadamente 1,5 milhão. O que acontece? Para quem que vai, né? Se é dano moral coletivo, para quem que vai essa indenização? Vai para ONGs. Neste momento, aqui no Brasil, diversas ONGs ganham milhões e milhões de reais movendo ações por danos morais coletivos. Os nossos deputados precisam estar atentos para fazer alguma coisa para barrar isso daqui. Se alguém se sentir ofendido com algum conteúdo, essa pessoa individualmente deve processar o produtor do conteúdo que ela acha ofensivo e a pessoa ofendida receber a indenização. Agora, esses processos aqui estão servindo para financiar a atividade de ONGs que são contra aí as pessoas que não são de esquerda, né? Então, esse é o primeiro detalhe que eu quero comentar com vocês. A indústria de processos que ONGs estão movendo contra pessoas, cerceando liberdade de expressão nas redes sociais, claro, com a ajuda do judiciário, mas enfim, esse é o primeiro detalhe. Aí vem a CNN, com a maior cara de pau do mundo, e me faz essa matéria aqui que eu não acreditei quando eu vi. Léo Lins não é o primeiro humorista condenado por piadas. Relembre casos. A gente lê a manchete e pensa assim, teve mais humoristas no passado, na história do Brasil, sempre aconteceu, a pessoa conta piada e vai pra cadeia, isso é algo normal. Pelo menos é a ideia geral que passa aqui, né? Aí eles citam casos como, por exemplo, o caso do Danilo Gentili, que foi condenado em 2021. A cadeia? Não. Ele foi condenado a pagar uma indenização ao Sindicato dos Enfermeiros porque ele fez piada lá com uma enfermeira. É absurdo? É absurdo. Mas
é menos absurdo, porque ele não foi condenado à prisão, não é uma indenização de milhões e não vai para nenhuma ONG. Vai para sindicato, né? Mas tudo bem. Mas igual, é um caso que não dá para comparar com o do Léo Lins. Léo Lins, 8 anos de cadeia. Aqui o Danilo Gentili teve um prejuízo de 40 mil reais, 42 mil reais ali, arredondando. Que é ruim, mas é menos pior do que o caso do Léo Lins. Depois, eles citam outro caso aqui que alguém foi zombar da maior doadora de leite humano do Brasil, fez piada com ela e teve que pagar 80 mil de indenização, mas para a pessoa que se sentiu ofendida. Então aqui de novo, não tem nenhuma ONG, acho um absurdo ser condenado por piada, mas não é prisão e não é indenização para ONG, então não dá para comparar. Aí depois eles citam aqui o caso do Júlio Cocielo, que foi absolvido, então não entendi, né? Ele foi investigado, mas foi absolvido. E colocam aqui o caso do Nego Di, que é um comediante, mas foi preso por irregularidades em vendas de sites da internet, que não tem nada a ver com piada. Então, assim, a pessoa que fez... Deixa até eu ver se tá o nome aqui do jornalista pra gente... Ó, Guilherme Gama. Se o Guilherme Gama, essa comparação que foi horrível, não tem nada a ver. Sabe com o que tem a ver? Que é bem igualzinho esse caso? Essa matéria aqui da BBC. Olha que interessante. Fui presa por contar uma piada. Os milhões levados aos gulags pela repressão soviética. Ainda não chegamos no nível de ter os gulags aqui. A gente teve o Lulag no 8 de janeiro, que as pessoas ficaram ali naquele campo de concentração, mas ainda, porque são os próximos passos, ainda não estamos sendo levados para gulags. E aqui tem a senhorinha que fala, eu vou passar só o início aqui para vocês verem o relato dessa sobrevivente do campo de trabalho forçado que eram os gulags lá na época da União Soviética. Tá aí, né? É União Soviética, é a Alemanha do bigodinho, do bigodinho. São essas ditaduras, provavelmente na Venezuela, quem contar uma piada com o Maduro pode ir pra cadeia. Em Cuba, com o Dias-Canel. Quem contar piada com o Xi Jinping vai pra cadeia. E agora, aqui no Brasil, contou uma piada que ofende alguma pessoa, vem a ONG, além da pessoa poder ser condenada à cadeia, ainda tem que pagar a indenização milionária para sustentar ongueiro. Só que a revolta, isso só já causa revolta. Mas ficou ainda pior porque saiu no mesmo dia a notícia do MC Pose sendo solto. Tá aqui, ó. MC Pose é solto após 5 dias preso. Espera teve multidão, confusão e spray de pimenta. Cantor foi beneficiado por uma decisão da segunda Câmara Criminal e a multidão se aglomerou em frente ao Bangu 3. Eu tenho as imagens aqui que eu vou passar sem o som para vocês enquanto eu vou comentando. Olha só o tumulto que aconteceu. Tinha inclusive gente armada, o tal do MC Mauro, que é filho de um criminoso também que está preso e que se denomina artista, subiu em cima de ônibus, incitou multidão, tinha gente armada, os trabalhadores que estavam dentro daquele ônibus querendo ir para sua casa, descansar, não puderam por causa desse tumulto, mas isso aqui não é antidemocrático, não tem problema nenhum, porque nas ditaduras é assim que funciona. O crime de opinião é punido com muito mais rigor do que o crime que realmente preocupa a população, porque são facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, etc. E tem muita gente falando que, é porque é um cantor, porque não pode prender um cantor, tudo bem, se você considera aquilo lá música, né, aí é um problema de gosto pessoal que a gente não vai discutir aqui. Mas o meu ponto é o seguinte, o MC esse declarou que tem ligação com o Comando Vermelho, para poder ficar preso junto com os integrantes da facção, né? Então, ele admitiu, eu tenho ligação com o crime organizado, com o Comando Vermelho. E mesmo assim, foi solto. E nisso daqui tem um outro detalhe que também passou batido por muita gente. Essa outra matéria aqui, ó. Operador da Al-Qaeda,
todo mundo sabe, né? Al-Qaeda, Bin Laden, atentado lá nos Estados Unidos, Torres Gêmeas, enfim. Esse operador, que foi procurado pelo FBI, lavou o dinheiro para o Comando Vermelho, diz a polícia. Mas, o que quase eu não vi ninguém comentar, é que a esposa do MC Pose do Rodo estava na mesma investigação. Tá aqui, ó. O egípcio Mohamed é um dos investigados no inquérito em que mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo. Um dos alvos foi Vivi Noronha, a mulher do MC Pose do Rodo. Mas isso daqui tá de boa, não tem problema, vamos liberar. O grande problema mesmo é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, que teve que sair do país para não ser presa. E mais uma vez a gente vê... Pessoal, vocês podem gostar ou não gostar da Carla Zambelli. Isso aqui não está em discussão. O caso é que a Carla Zambelli foi a deputada mais votada do Brasil. Deputada federal, mulher mais votada do Brasil. E ela estava exercendo o seu mandato e agora tem que fugir do Brasil porque, mesmo que discorde, porque ela correu na rua apontando arma e tudo mais, mas 10 anos de prisão... Desse jeito, como foi feito o processo, fica muito claro, principalmente se a gente comparar com o caso do MC Pose do Rodo, que tem ligação com o Comando Vermelho, que é sim uma perseguição política, mas para ficar ainda mais claro que o grande problema que tá levando aí os magnânimos, o Lula, a pedir censura na internet, que eles chamam de regulamentação, é o discurso político que está sendo feito na internet. Olha essa outra aqui. A sentença que pode derrubar 2 vereadores da direita na Câmara de São Paulo. O Rubinho Nunes teve seu mandato cassado na primeira instância na Justiça Eleitoral, ele está recorrendo, mas se a decisão prevalecer, o Adrilles Jorge cai junto, porque como não é uma eleição majoritária, ela é proporcional, tem o número de cadeiras, proporcionalidade, tudo aquilo. Então, o que aconteceu? O Rubinho compartilhou o post daquele laudo médico falsificado do picareta do Pablo Marçal, e 20 minutos depois ele viu que aquele laudo lá falando do Boulos, que usava isso, que usava aquilo, era falso, e apagou o post. Ficou 20 minutos no ar. 20 minutos. Aí a justiça decide que ele tem que perder o mandato. Se eles arbitrassem, sei lá, uma indenização pro Boulos, alguma coisa assim, até tá dentro do jogo, né? Publicou ali, manchou a imagem do Boulos, que é essa pessoa maravilhosa, mas enfim, paga uma indenização para ele. Agora, perder o mandato, aí já é demais. Então, aqui fica bem claro que nós chegamos neste nível aqui, nível União Soviética, onde opinião política, posicionamento político é punido com muito mais rigor do que crime organizado que está vinculado a terrorismo internacional, Hezbollah, Al-Qaeda. Tantos vídeos que a gente vê de mulheres tendo cabelo cortado, apanhando de pauladas, tantas pessoas que perdem a vida por N atividades dessas organizações criminosas, mas essas organizações criminosas não foram classificadas como terroristas pelo governo. Terrorista é o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo reuniões dentro da Casa Branca lá nos Estados Unidos. E depois desse vídeo aqui, se não ficar claro, aí realmente é porque a pessoa ou tem um QI de ostra ou então está com muita má vontade. Mas essa é a minha opinião. Quero saber o que vocês acharam. Fala para mim aqui nos comentários. Espalhe esse vídeo. Talvez mais pessoas acordem para o que está acontecendo. Tem o julgamento do STF que eu falei no vídeo que eu postei agora há pouco. Então, é isso. Comenta aqui o que vocês acharam. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.